Por que a falta de inspiração dos homens? Por que a falta de temor das pessoas? Por que a ineficácia da inspiração deles? Por que eles não amam a Deus? Por que eles não buscam a Deus? Por que eles não fazem nada para agradar a Deus? A resposta está no coração do homem, na vontade do homem, na sede das emoções. Porque a vontade do homem caiu em Adão, votado conforme seus próprios desejos, suas próprias vontades. Eles se voltam àquilo que não agradam a Deus. Então a falta de reverência da raça humana com Deus é a falta de temor. E a falta de temor porque estão cegos no entendimento e cegos no coração, que devem respeito ao Senhor dos Exércitos. O pecado endureceu o coração dos homens. O pecado está deturpando a imagem da verdade e do entendimento dos homens. Estão criando um Deus com a sua própria imaginação, um Deus que perdoará pelos todos os pecados malignos que elas cometem, todos os pecados abomináveis e que entristecem ir ao Senhor dos Exércitos. Elas estão crendo em um Deus que a perdoará, mesmo ela tendo consciência do que está fazendo de errado. Não tens reverência ao Senhor. Não tens reverência à palavra de Deus. Bebem o pecado como se fosse água. Se alegram no pecado. Acolhem com alegria. Amam ao mundo. Acolhem com alegria ao pecado. Acolhem com alegria e com ânimo, com emoção. Posso me atrever a dizer que eles acolhem com felicidade o pecado. E o pecado, quando está maduro, ele produz a morte. A vontade do homem só leva o homem a cair em covas rasas. Não caírem na graça do Espírito Santo. Não caírem de cara com o poder de Deus. Não cair de cara com o conhecimento da majestade do Senhor. Mas caem em cisternas rotas, que não guardam água, que não retêm água. Abandonaram ao Senhor, porque não o conhecem, porque não têm ânimo em conhecer, não têm determinação, não têm força de vontade e não procuram, não buscam conhecer. Então estão se desviando. E a passos largos estão caminhando rumo à condenação eterna. Triste para esses tais, porque Jesus fala a respeito do inferno. É o homem que fala mais a respeito do inferno do que do céu. Ele veio do céu, no princípio ele era Deus e estava com Deus. Ele viu os arcanjos, os serafins, anjos mensageiros. Via ali a árvore da vida e os seus frutos. Via ali o livro da vida. Via ali os anciãos prostrados louvando ao Senhor. Via os serafins também cantando santo ao Senhor dos Exércitos. Via a glória do reino de Deus. Via a felicidade que ali existia. E toda a plenitude, toda a majestade. Mas ele não fala muito acerca do reino de Deus. Ele fala mais acerca do abismo, do lago de fogo. Porque a preocupação dele era essa, que muitos iriam ser condenados. E separados da glória de Deus permaneceriam para todo sempre. E a ira de Deus seria despejada sobre essas almas pecadoras. Essas almas que não quiseram fazer a vontade de Deus, não quiseram ouvir
a vontade de Deus, não quiseram cair de cara no Evangelho, não quiseram guardar os mandamentos no entendimento e no coração, porque a sua natureza era má, porque a sua natureza era caída, porque desejava mais as coisas do mundo, desejava mais o pecar do que o santificar, desejava mais ser filho de Belial, que é Satanás, do que ser chamado servo de Deus. Tiveram mais dedicação, mais esforço, determinação em praticar o mal, em correr caminhos do erro, em correr em veredas do engano e mentira. Os passos se apressavam para derramar sangue, para roubar, para matar, para se prostituir, se adentrar às vícios, para se discutir, para brigar, contender e fazer sempre o mal. Tiveram mais ânimo para aquilo que era errado do que fazer o bem, porque eles não amavam o bem, eles não amavam a pureza, eles não desejavam a santidade, eles não almejavam no seu coração ser servo de Deus. Antes era seguidor do diabo, mentirosos, filhos da ira. Tem como pai o príncipe desse século, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos homens. Assim diz Paulo em uma de suas cartas. Ele se reveria não ao Deus Criador, Adonai, mas ele se reveria ao anjo caído, a Lúcifer, a Satanás, o dragão, a antiga serpente, que enganaria os incrédulos, aqueles que eram duros de coração, aqueles que não queriam abandonar o seu pecado, não sentiam culpas de seus pecados, não sentiam remorso nenhum em estar pecando, não contra o presidente da república, não como os embaixadores de estado, não contra as leis, mas pecavam contra o Senhor dos exércitos, contra aquele que não é só um, mas é 3 vezes santo, aquele que é puro, aquele que é imaculado, aquele que é fiel e justo. As pessoas pecam contra ele, cometem crimes contra a pessoa de Deus, e assim, eles são abomináveis aos olhos de Deus, tornam-se filhos da ira, assim como os moradores de Sodoma e Gomorra se tornaram filhos da ira, porque se inflamaram em seus próprios desejos, e Deus entregou eles a um sentimento reprovável, para eles fazerem coisas que não convêm, deixando o uso natural, deixando a bondade, deixando a misericórdia, deixando a ajuda e o amor ao próximo, para antes agora ser assassinos, para ser ladrões, fraudulentos, mais amantes de si mesmos, mais amam os seus deleites do que amam a Deus. Então Deus despeja a sua ira e fulmina a todos ali em Sodoma e Gomorra. Geração perversa a qual nós vivemos, que ama mais os prazeres, que ama mais o pecado, que corre os passos, se apressam para pecar, mas são vagarosos e lentos para conhecer a verdade. São quase parados para praticar o bem e para inspirar os outros a fazerem o bem. São vagarosos no conhecer a pessoa de Deus. São tardos de coração, nércios de sentimentos. Homens e mulheres tolos, que são voltados ao amor ao dinheiro, ao amor às riquezas, ao amor àquilo que é material, aquilo que é passageiro, aquilo que o ladrão mima e rouba, deseja e faz de tudo para que possa ter. E quando rouba a tal pessoa com seus bens, torna-se em nada. Porque o coração dessas pessoas, a riqueza delas está voltada às coisas dessa esfera material, não às coisas celestiais. O seu tesouro está naquilo que elas podem ver, não está voltada no reino de Deus, não está voltada em fazer as coisas para exaltar o nome de Deus.
O coração dela está nas riquezas terrenas. Enquanto aqueles homens fiéis, heróis da fé, homens que Israel não havia iguais, verdadeiros profetas, sacerdotes e reis, tementes ao Senhor, a riqueza deles não estava naquilo que eles poderiam ver, não estava na luxúria, não estava nas cobiças, não estava nas mulheres, não estava no ouro e nem na prata, não estava nas campinas, não estava no exército, não estava no poder que exerciam. Não estava, o seu coração não estava voltado ao exército que eles tinham. O poder não subiu a mente. O poder não tirou a humildade e a simplicidade daqueles homens e mulheres do passado. Porque eles temiam a Deus. Porque o coração deles estava voltado somente a fazer as coisas do eterno. Assim Deus procura homens no dia de hoje. Jovens, mulheres, que temem ao Senhor. Que mesmo com as suas riquezas, não se desviam da vontade de Deus, assim como foi o jovem rico. Almejava o reino de Deus, queria mesmo a salvação, mas o coração dele habitava o dinheiro, o amor ao dinheiro e tudo o que o dinheiro poderia proporcionar a ele. Todas as felicidades terrenas, todos os pecados que os seus bens materiais poderiam trazer àquele jovem rico. Na semelhança dele nós não deveremos ser. Antes, se Deus prosperar-nos, assim como Jó era próspero, que nós tenhamos o coração não voltado às riquezas materiais, às riquezas que nossos olhos possam ver, mas que nossos olhos estejam cravados na eternidade, estejam guiados pela palavra de Deus. Que nosso desejo seja assim como Jesus, que dizia que a minha comida é fazer a vontade de Deus. Que nós sejamos como os heróis da fé do século XIX, que diziam: tenho necessidade de comer sim, mas contanto que Deus me dê alma, eu viverei. Que nós sejamos como João Batista no deserto, pregoeiro da verdade, pregoeiro da justiça, pregava o arrependimento àquelas víboras, aqueles homens que eram cruéis, que eram perversos e malignos cobiçosos, que desprezavam ao seu próximo, que se alegravam ver eles no opróbrio, que se alegravam ver as pessoas na vergonha e no desprezo da sociedade. Pregavam a eles para que eles tivessem um novo coração, para que eles se arrependessem e deixassem suas práticas, assim como Jesus inspirou aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, dizendo a ela: cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não. E Jesus diz: vai, também não te condeno, vai e não peques mais. Que nós possamos ser como aquela mulher samaritana, que Jesus viu o seu íntimo, viu toda a sua vida pela sua onipotência e viu que ela era adúltera. Jesus disse que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Viu ele que ela era uma prostituta. Viu ela que ela era uma adúltera, destruidora de lares. E ela se surpreende por aquilo, porque ela reconhece que Jesus não tinha conhecimento da sua história. Então Jesus fala a respeito das águas da vida. Está na beira do poço de Jacó. Ali Jesus demonstra a ela que está com sede, quando ele pede água a ela. E ela diz: sendo tu judeu, como ousa falar com a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus, com toda a autoridade, com o poder e graça do Espírito Santo, diz: mulher, se tu soubesse quem pede águas, tu pediria água, e eu lhe daria as águas da vida. As águas da vida no poço de Jacó fluíram quando ele tirou a pedra de cima do poço para alimentar as ovelhas de Raquel, a sua futura esposa. Quando ele levanta aquela pedra, o poço começa a jorrar água.
E foi assim por todo o tempo que Jacó habitou naquela terra, porque Jacó era servo de Deus. Jacó tinha a presença de Deus. Jacó era poderoso em poder, era cheio de autoridade. Então foi chamado aquele poço de águas vivas. Então aquela mulher samaritana, sabendo da história, ela pergunta: és tu maior que nosso patriarca Jacó, que dava a nós e a sua família água desse poço? E Jesus era maior que Jacó. E ele não se referia apenas à água tirada de um poço para matar a sede de uma pessoa, para apenas saciar o corpo de uma pessoa, a boca de uma pessoa, porque está no sol saudante, e sua boca anseia pelo frescor de uma água. Mas ele estava se referindo às águas da vida, as águas que não só saciam a pessoa, mas com um determinado tempo essa pessoa necessita voltar, para que assim tome e mate a sua sede. Mas ele estava falando da palavra, porque ele era o verbo encarnado. Jesus tinha autoridade para falar tudo o que ele estava comentando com aquela mulher samaritana, porque ele era a água viva, porque ele era o verbo encarnado, ele era a palavra de Deus, o verdadeiro profeta que foi anunciado por Moisés, que disse ele: do meio de vocês, moradores de Israel, nascerá um que é semelhante a mim. Você será cheio do Espírito Santo. Ele será maior do que a mim. Então Jesus estava falando acerca da água. A água que refresca a alma. A água que consola a alma. A água que é a palavra de Deus, que sacia a sede da alma, que alimenta a alma com palavras de vida eterna, com palavras de arrependimento, as quais faz o homem cair em Adão, reconhecer que é pecador, reconhecer o seu estado deplorável, reconhecer seu estado destituído da glória de Deus e que necessita verdadeiramente se reconciliar com o Criador. Palavras essas trazidas do reino de Deus. Jesus, sendo o pregoeiro da verdade, o pregoeiro da justiça, anunciou a todos o evangelho do reino de Deus. Através dos seus sinais, prodígios e maravilhas, fez o reino de Deus expandir aqui na terra. E ordena que todos os homens se arrependam dos seus maus caminhos. Todas as palavras que saíram da boca de Jesus são como águas. Águas para saciar a sede do coração do homem, a sede do entendimento do homem, a sede da alma do homem, com palavras de salvação, com palavras de reconciliação, com palavras de libertação. Libertação essa de pecados, libertação das garras do inimigo, dessa sociedade corrupta, dos principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Palavras de libertação essas para as pessoas que estão cativas dos seus desejos. Venha anunciar a liberdade aos cativos, os que estavam presos ao engano, que estavam presos em suas próprias filosofias, nos seus próprios dogmas, nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias heresias. Jesus, como a água da vida, como o pão da vida, como a videira verdadeira, como o bom pastor, veio a resgatar aqueles que estavam perdidos em seus próprios pecados. Veio a resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Veio resgatar os samaritanos. Veio resgatar os romanos. Veio também resgatar os asiáticos e também os orientais. E todos aqueles que creem em seu nome, todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, todos aqueles que creem que Jesus é o Messias enviado por Deus,
todos aqueles que creem nas suas palavras de vida eterna. A esse Deus enviou para ser libertador, para ser como um príncipe. Assim como Moisés foi o príncipe libertador do povo hebreu das mãos dos egípcios, das garras do Egito. Assim Jesus foi príncipe da paz, resgatando aqueles que estavam presos nas garras do pecado, nas garras do engano, e levando para o reino de seu amor. Certa vez Jesus fala a respeito do reino de Deus, que estava chegando o tempo de sua ida. Mas ele diz que eu irei para o Pai, e lá prepararei morada para vocês. E quando eu estiver preparado, voltarei e buscarei a vocês. Jesus está por vir. Jesus está à porta e bate. Aquele que ouvir a voz de Cristo Jesus e abrir a porta, ele entrará, e com ele será, e o tal cidadão será com ele. Ele está pronto para buscar aqueles que vivem uma vida santificada, uma vida totalmente dependente de Deus. Homens e mulheres que entregam sua vida a Deus em sacrifícios, têm alegria de se entregar a Jesus, se entregar a Deus, em conhecer a pessoa de Deus, em conhecer as vontades de Deus, através das meditações e através das leituras da Bíblia. E para que assim, sendo sábio em palavras, possa anunciar o Evangelho do Reino de Deus àqueles que estão no mundo, aquelas ovelhas que estão longe do aprisco, se tornando assim nascidas de novo, tem amor pela evangelização, tem paixão, tem dedicação, tem fervente ânimo em anunciar as boas novas do pecado, do Evangelho. Para aqueles que estão caídos em pecado, para aqueles que estão à beira da condenação e do abismo eterno, onde eles sofrerão por toda a eternidade. Então Jesus está tendo misericórdia, está retendo o tempo para que essas ovelhas que se encontram longe dos braços de seu pastor, elas venham para casa, para que nós evangelizemos. Jesus nos dá o mandamento: e de pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, pregando para toda uma sociedade, pregando para uma família, pregando para estados, nações, o Evangelho do Reino de Deus, falando que Deus salva, falando que Jesus resgata o homem caído em Adão, falando para Jesus, falando para as pessoas que Deus perdoa todos os pecados abomináveis, todos os pecados aqueles que as pessoas acham que não existe perdão. Ele perdoa, porque ele é misericordioso, porque ele se chama Pai das misericórdias. Sabia disso Davi, que disse em seu salmo: no dia da tua ira, Senhor, lembra-te das misericórdias. Ele é misericordioso para com o homem. Ele ordena para que todos se arrependam dos seus maus caminhos, para que todos adotem o Evangelho como uma vida santificada, adotem o Evangelho não como filosofia, não apenas como ensinamentos com a sociedade, mas que tomem os ensinamentos para levar para a sua própria vida, e para que possa assim ensinar a todos o caminho da salvação. Porque o tempo está próximo. Jesus está às portas e bate. Chegará o dia, e não demorará, que ele virá buscar aqueles que tiveram uma vida temente a Deus, aqueles que de bom grado fizeram a vontade de Deus, aqueles que amaram a Deus sobre todas as coisas, aqueles que buscaram a face de Deus, aqueles que o seu motivo de alegria era estar na presença de Deus, aqueles que não viam a hora de ir para a igreja para ouvir belos sermões, que amavam conhecer as histórias da Bíblia Sagrada, porque é o poder de Deus,
É a palavra revelada do Senhor dos Exércitos. Amavam o Senhor sobre todas as coisas. O seu motivo de rir estava em Deus. Negaram tudo, negaram a si mesmo. Assim como Paulo morreu pela causa, morreu por amor a Deus, morreu e defendeu o Evangelho. Ele cumpriu o seu ministério. Ele foi um verdadeiro homem de Deus. Ele buscava fazer a vontade de Deus insistentemente, a tempo e fora de tempo. Anunciava a salvação porque ele era salvo. E tinha amor pelo seu próximo, pelas pessoas. E anunciava o Evangelho para que todas as pessoas que ouvissem se arrependessem e crescem no Evangelho, e que assim recebessem o dom do Espírito Santo, o selo, a garantia de vida eterna, e esperar o grande dia do Senhor, o dia que Ele buscará os santos dessa terra, o dia que Ele buscará homens cheios do seu Espírito, que reteram a verdade, que tiveram no seu entendimento, no seu coração, as palavras do Eterno, as palavras do Evangelho, que negaram os seus prazeres, que negaram as suas vontades, que não quiseram ir às festas, que não quiseram ir às baladas, que não quiseram dar-se aos seus vícios, deixaram as suas paixões, as suas paqueras abomináveis que vão contra a vontade de Deus. Deixaram os seus namorados carnais, deixaram tudo, todos os seus estudos seculares para se dedicar a conhecer a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, o Evangelho, as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Rejeitaram a si mesmo, rejeitaram as suas paixões, rejeitaram o pecado. Voltaram as costas para o mundo, não se contaminaram com os pratos desse mundo, com os manjares que o maligno oferece, não se voltaram para a fama, não se voltaram para a luxúria, não se voltaram para o conhecimento da pessoa, pelos aplausos das pessoas, pelo elogio das pessoas. Antes quiseram somente a atenção de Deus, vivia somente para Deus, não se importaram com os homens que os criticavam, antes se importavam com a opinião que Deus tinha sobre a tal pessoa. Esses que negaram a sua vida, Jesus está pronto a vir buscar. E aos demais que não conhecem o Evangelho, Ele ordena que conheçam, para que vocês conheçam a ira, sim, conheça o furor de Deus, sim, conheça a destruição que Deus fez em todo o Velho Testamento, sim, mas também Ele requer que todos conheçam o seu amor e a sua misericórdia, e todos os motivos os quais Ele fez com que a sua ira se derramasse sobre a raça humana. Para conhecermos é necessário que leiamos. E é necessário que tenhamos dedicação, é necessário que nos esforcemos, para que assim nós passemos a ter sentimentos por Deus que eu leio, para que assim eu possa se apaixonar por aquele Deus que eu leio, para que assim possa amar o Deus das Escrituras, e assim já não se vê mais longe dele. Assim já não se vê mais longe das Escrituras, porque é ela que Deus manifesta a sua graça, manifesta o seu poder, manifesta os seus ensinamentos. É pela palavra que Ele nos transforma. Jesus veio como a palavra de Deus nessa terra. Seu ministério de 3 anos. Aos 30 foi batizado. Pregou aos 3 anos o arrependimento. Era a palavra em pessoa. Agora Jesus mostra a sua ação e transformação nas pessoas através da palavra. Jesus não está entre nós, mas Ele fala com cada um de nós através das Santas Escrituras. E através do conhecimento dessas linhas, nós conhecemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nós conhecemos a história da salvação. Nós conhecemos a santidade de Deus. E então já passamos a ter sentimentos e paixão por Ele. Passamos a amar. E já não nos vemos mais distante dele. Já não nos vemos mais
longe das Santas Escrituras. Passamos a ter saudade quando passamos um determinado tempo sem ler e sem congregar e sem ouvir falar de Deus. Na semelhança de Eli. Na semelhança de Elias, sacerdote que era amigo de Deus. Era apenas profeta que era amigo de Deus. Assim como Abraão era amigo de Deus. Amém.